Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo canal. Mais uma vez, sendo necessário utilizar esse nosso horário alternativo. Tem sido difícil transmitir à noite, que seria mais cômodo para os senhores, mas diante dessa dificuldade é necessário utilizar as brechas que tenhamos durante o dia para fazer aí esse nosso bate-papo. Como sempre, já peço aos que estão por aqui que deem retorno sobre a qualidade da transmissão, como é que está o nosso áudio, o nosso vídeo, fazendo aqui o acompanhamento. O pessoal que já está aqui, Eduardo de Araçatuba, Andinho de Ilhabela, o pessoal já chegando, Pedro de Ilha Grande, no Piauí, o pessoal aqui que vai chegando, tudo ok. Ou também lembrando aqui, fazendo nossos avisos habituais para que deixem aqui a avaliação sobre o vídeo, se possível compartilhem o nosso material e chequem a situação de suas inscrições, principalmente para garantir serem avisados quando o novo material estiver disponível. E hoje, aqui no bate-papo que quero ter com os senhores, tenho dois temas para trazer aqui de um modo mais especial, tendo em vista as movimentações dos últimos dias. Lembro também ao pessoal que quiser fazer pergunta que concentre as perguntas na segunda parte da transmissão, a não ser quem é usuário do Superchat, que aí já tem uma transmissão reservada, específica para isso. Mas a questão que quero trazer aqui primeiro para os senhores é a tramitação do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Esse projeto, que na verdade é um pacote de vários projetos, ele tem a pretensão de alterar diversos dispositivos legais, e dentre esses dispositivos existe uma proposta de alteração do próprio Estatuto do Desarmamento. E essa proposta de alteração no Estatuto do Desarmamento é uma proposta de aumento de penas para as hipóteses de crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, na verdade porte, comércio, porte de uso restrito de arma de uso restrito, com a ideia de elevação dessas penas. Vou botar aqui na tela para que a gente acompanhe o que é que tem já nessa proposta que foi encaminhada agora, que está tramitando no Congresso a partir da sugestão do ministro Moro. Nós temos aqui uma ideia, que é aqui trazidas medidas para elevar penas em crimes relativos a armas de fogo, e ele traz aqui a mudança na Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, e traz aqui uma alteração no artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada na metade se, inciso 1º, forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei. Essa redação do inciso 1º, ela não traz qualquer inovação. Isso já está lá no Estatuto do Desarmamento hoje. A inovação vem aqui no inciso 2º. No inciso 2º vem agora essa redação. O agente possuir registros criminais pretéritos com condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, ou seja, há aqui a ideia de aumento de penas para quem não tem uma certidão de antecedentes, por assim dizer, limpa, alguém que já registra antecedentes criminais e que também, ou que já tenha sido condenado por órgão colegiado, a famosa condenação em segunda instância. E o que é que isso tem de possibilidade de interferir na relação com o que vem acontecendo, principalmente de prisões ilegais dos atiradores? É que hoje nós temos o que tem mais afligido os atiradores em suas prisões ilegais é justamente um desconhecimento por parte de autoridades policiais, seja da documentação, seja da legislação que rege a categoria, e isso faz com que muitas vezes os atiradores em condições absolutamente legais sejam conduzidos à delegacia ou inclusive sejam presos, permaneçam presos, ainda que o período seja curto, mas há aí essa efetiva prisão, e para quem é preso não existe nada de curto, nenhum
período que a pessoa fica injustamente presa pode ser considerado irrelevante. Tudo isso tem um impacto imenso na vida do cidadão. Então, o que se pode fazer é aproveitar agora a tramitação do pacote anticrime, porque há todo um empenho no sentido da aprovação desse texto. Inclusive, o próprio ministro Sérgio Moro foi agora para as redes sociais, abriu uma conta no Twitter já para explicar o pacote anticrime e também fazer campanha pela sua aprovação. Então, já que há um ambiente todo propício à tramitação rápida desse projeto e há já uma ideia de alteração de dispositivos do Estatuto do Desarmamento, o que se pode aproveitar nesse sentido é elaborar uma proposta que emende esse projeto que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro, para que tenhamos a impossibilidade de prisão em flagrante daquele indivíduo, do atirador ou de qualquer outra pessoa que seja flagrada com uma arma de fogo, quer dizer, portando uma arma de fogo, sem o porte dessa arma, mas com essa arma registrada. Ou seja, uma arma que não é, evidentemente, uma arma criminosa, ela é uma arma registrada em nome do indivíduo. Então, se pode aproveitar essa tramitação do pacote anticrime para se inserir nessa legislação uma disposição no próprio Estatuto do Desarmamento que impeça a prisão em flagrante nos delitos de porte ilegal de arma de fogo, seja porte de arma de uso permitido ou de uso restrito, no caso desta arma ser registrada em nome do agente. Isso eliminaria a possibilidade de prisão. Havendo um caso desse, o atirador, por exemplo, que fosse flagrado em uma aparente situação de porte ilegal de arma, e aí, principalmente nos casos de desconhecimento da legislação pelas autoridades policiais, ele não estaria passível de prisão. O delegado deveria receber esse atirador, que foi conduzido à sua presença, lavrar a ocorrência a termo, reduzir a termo e prosseguir com o inquérito sem a necessidade de prisão. Isso não altera em absolutamente nada a investigação, não altera a possibilidade, inclusive, de o juiz entender pela decretação de uma prisão preventiva, se achar que existe ali elementos para isso, os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, e nada auxiliaria à polícia ou às forças de segurança pública a prisão desse indivíduo. O indivíduo que está com a arma registrada, evidentemente, não está ali propenso ao cometimento de qualquer crime. Nós bem sabemos que a arma de fogo registrada é uma arma que tem certidão de nascimento, tem RG, tem CPF, sabe-se a quem aquela arma pertence e logo se tem claramente a ideia de que aquilo ali é uma situação máxime de uma irregularidade. Não há ali o envolvimento daquele indivíduo com o cometimento efetivo de qualquer atividade criminosa. Então é uma ideia, já inclusive comecei a conversar com alguns deputados a que tenho acesso para fazer a sugestão de, durante a tramitação do pacote anticrime, nós termos a inclusão dessa emenda no projeto para que tenhamos mais segurança para aqueles que são os mais afetados por prisões abusivas, atualmente, que justamente é a categoria dos atiradores desportivos. Então, é uma possibilidade clara, deve-se aproveitar essa oportunidade, já que é um assunto que está em voga. Então, façamos aí pressão, inclusive, nos deputados. Eu já, repito, comecei a ter alguns entendimentos, algumas conversas com aqueles a quem tenho acesso, para ver se fazemos essa sugestão. Quem tiver também como pressionar os deputados nesse sentido, que o faça. O momento é muito importante, porque pode-se finalmente resolver isso. Nós temos, é verdade, outros projetos em tramitação na Câmara dos Deputados, que são projetos mais amplos e que, inclusive, têm disposições muito melhores para a categoria dos atiradores.
No entanto, esses projetos, nesse momento, estão, infelizmente, relegados ao segundo plano, tendo em vista que há hoje duas prioridades absolutas no Congresso em tramitação. Nós temos o pacote ou melhor, a proposta de reforma da Previdência, que é a prioridade absoluta do governo. Nós não podemos nem nutrir qualquer expectativa de uma outra a tramitação relevante enquanto não se tiver a resolução a respeito da reforma da Previdência. E no momento subsequente, ou no máximo em paralelo à reforma da Previdência, nós temos a tramitação do pacote anticrimes. Então, vamos, se possível, pressionar para que aproveitemos essa tramitação e finalmente se possa corrigir essa distorção que vem sendo gravemente sofrida por atiradores. É claro que isso poderia ser resolvido de uma forma diferente, isso poderia ter constado inclusive do decreto sobre posse de arma de fogo. Se houver, não há absolutamente dúvida nenhuma a respeito disso. Se houver a regulamentação do porte dos atiradores, essa questão fica esvaziada, nós não teremos mais essa discussão, mas, embora isso seja possível de ser feito por decreto, não foi feito ainda, e o que nós temos hoje é a tramitação do pacote anticrime, e vamos aproveitar essa oportunidade para tentar finalmente resolver essa situação. É claro que não deixa de ser um projeto, não tem aí a facilidade de um decreto, continua sendo um projeto de lei. Esse projeto tem uma tramitação, lamentavelmente, demorada, nós não temos como fugir disso, mas se é o que nós temos hoje à disposição, que façamos uso dessa oportunidade para que tenhamos aí, ou pelo menos uma expectativa de uma solução dessa questão. O segundo assunto que queria trazer aqui para os senhores é uma medida interessante. Isso foi anunciado, inclusive, pelo próprio presidente da República. O presidente Jair Messias Bolsonaro, em campanha, falou em redução dos impostos sobre armas de fogo. E isso foi materializado agora em uma proposta de um deputado de São Paulo, o deputado Gil Diniz, ou também conhecido, ficou conhecido nas redes sociais como Carteiro Reaça. Ele apresentou agora um projeto de lei em São Paulo para isentar de ICMS as armas de fogo de policiais e colecionadores, atiradores e caçadores. Então é a primeira medida concreta que se tem nessa área de tributação para facilitar o acesso às armas de fogo, seja pela atuação policial, pelos integrantes das forças de segurança pública, seja pelos atiradores desportivos. Então nós temos aí a primeira medida efetivamente concreta a esse respeito. Enfim, eram essas as questões que queria trazer aqui aos senhores, justamente em duas frentes. A questão do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, que pode ser aproveitada para resolver a questão da prisão dos atiradores desportivos, e as propostas apresentadas em São Paulo pelo deputado Gil Diniz para redução do ICMS ou isenção de ICMS para armas de fogo para policiais, caçadores, colecionadores e atiradores, os CAC, e há também proposta por esse deputado de criação da Frente Parlamentar em Defesa dos CAC, algo também de relevância para a categoria. Deixo aqui, inclusive, já aqui nessa barra inferior a solicitação, convite aos senhores que acompanhem também o trabalho que é desenvolvido nessa área nas outras mídias sociais. E agora vou aqui, como já é tradição nas nossas transmissões, dar uma olhada no nosso chat, ver se tem alguma pergunta aqui encaminhada pelos senhores. Murilo Barata pergunta: doutor Fabrício, o CAC é obrigado a estar com nota fiscal das munições da arma para portá-la? Não. O documento para o porte de trânsito das armas de atirador é a guia de tráfego.
A guia de tráfego autoriza o transporte da arma, conforme estiver especificado naquele documento, e das respectivas munições na quantidade que também ali estiver estipulada. Então não há necessidade de estar transitando com a nota fiscal. Há algumas situações especiais, nota que pode haver alguma confusão no caso de compra de munição pronta, seja em repasse, seja em algumas competições ou até mesmo nas aquisições consolidadas por entidades desportivas, em que pode haver para esse transporte inicial a necessidade de comprovação de origem, e aí o instrumento hábil para isso seria a nota fiscal, mas em regra não, o documento para porte de trânsito de armas e munições é apenas a guia de tráfego, conforme prevê a legislação que rege os atiradores. Vamos se tem alguma coisa aqui. Cláudio Queiroz pergunta alguma informação sobre o novo R-105. Não, nenhuma, Cláudio, nenhuma nova informação. Sabe-se que há uma equipe, um grupo de trabalho trabalhando nisso, fazendo a reformulação daquela proposta inicial que deveria ter entrado em vigor agora em março e não entrou, mas nenhuma outra informação concreta, infelizmente não. Se temos mais alguma pergunta... Vamos se tem mais alguma pergunta. Estamos chegando aqui a 25 minutos. Alguma outra ideia? De Palmas, Tocantins, Adoilton. Não se poderia sugerir emenda ao projeto para renúncia, perdão e redução das taxas para o porte e registro? Se poderia, mas isso aí já fugiria um pouco do escopo do pacote. O pacote tem um propósito um pouco mais restrito, que é justamente mexer em alguns dispositivos penais. E nesses dispositivos penais é que se poderia aproveitar para inserir uma disposição específica, reduzindo ou eliminando a possibilidade das prisões abusivas por parte dos colecionadores atiradores, ou especificamente dos atiradores, né, que são quem mais transita e quem tem aí toda essa celeuma em torno do porte de trânsito, que com arma municiada não alcança, infelizmente, os colecionadores e caçadores. Mas há uma ideia, se fala inclusive que vai existir uma anistia, que seria proposta até mesmo por medida provisória que já estaria em gestação no âmbito do governo, e essa medida provisória poderia, isso sim, trazer alguma disposição a esse respeito, justamente por se tratar de um assunto correlato com essa possibilidade, mas de concreto ainda não, e acho muito difícil que isso seja colocado no pacote anticrime, porque não tem essa específica natureza, não existe esse objeto inserido dentro do pacote anticrime. Como se está falando ali de penas, é mais natural se falar dessa possibilidade de prisão, mas não a esse respeito de se tratar aí já de uma anistia, de uma isenção de custas, dessas coisas aí fica bem mais complicado, sem dúvida nenhuma. Se temos mais alguma pergunta, nós estamos aqui já fechando, não quero passar dos 30 minutos. O Dr. Fabrício Rodolfo pergunta: se caso liberar o porte para CAC, qual a possibilidade de vir apenas para calibre permitido e não restrito? Essa é uma excelente questão. Hoje, a previsão que nós temos no Estatuto do Desarmamento do porte geral, quer dizer, o porte para uso defensivo, para os atiradores, né, os integrantes das agremiações de tiro, ele é um porte que, por se tratar de um porte de uso defensivo, ele é gerido pelo SINARME. Esse porte geral, ele só pode sair pelo SINARME, então ele já é um porte que está atrelado a uma arma de uso permitido, tendo em vista que apenas armas dessa natureza são registradas no SINARME. O Exército, eu já falei desse assunto aqui, já toquei nesse tema, não tem competência para expedir para o atirador o porte geral de arma, ou seja, o porte de arma geral para uso defensivo. Isso não é atribuição do Exército. Está lá previsto no Estatuto do Desarmamento que a atribuição do Exército se limita, né? Ela se refere exclusivamente ao porte de trânsito. E porte de trânsito não é porte de arma para uso defensivo. Então, essa questão é a questão matriz do curso sobre o porte de arma do atirador desportivo, ou dos portes, né, que são dois direitos que são previstos na lei para o atirador. Mas se houver a regulamentação
específica desse tema na sistemática que nós temos com o porte de armas, sendo uma atribuição da Polícia Federal via o SINARME, essa arma fatalmente será uma arma de uso permitido. Apenas se houver alguma alteração das classificações, e isso sim pode ser feito até por decreto, nós temos aqui no canal um vídeo específico sobre isso, a classificação das armas entre uso permitido e uso restrito pode ser alterada a qualquer momento por um simples decreto. Então é muito mais fácil se ter a alteração dessa classificação do que a liberação de uma arma específica de uso restrito para os atiradores, porque isso vincularia a um registro no SIGMA, em que não é possível a autorização para essa categoria do porte de arma geral para uso defensivo. Legalmente, infelizmente, o que prevê a nossa legislação para o âmbito da competência do Exército Brasileiro é a emissão do porte de trânsito. Nós temos aqui mais algumas outras perguntas. Vamos ver se tem aqui alguma outra. Antônio Andrade pergunta sobre o PL 3722. Se tem novidade? Não. Nesse momento, como disse, há duas prioridades absolutas no Congresso. Nós temos a tramitação específica do projeto de reforma da Previdência, proposta de emenda de alteração de todo o sistema que abrange a reforma da Previdência, e a segunda proposta em tramitação ali, que é uma proposta considerada de prioridade máxima para o governo, agora é o pacote anticrime. Então, antes dessas duas medidas serem aprovadas, é muito difícil que tenhamos qualquer avanço em outras propostas, por mais relevantes que sejam, e isso inclui o PL 3722, que deve sim ficar aí um pouco paralisado em sua tramitação. Mike Love pergunta aqui, passou aqui uma coisa sobre o SINARME 2. Alguma informação sobre o SINARME 2 previsto para entrar agora esse mês? Na verdade, o que há ali é uma atualização do sistema operacional, né? Na base de dados, a plataforma de gestão do registro, do porte de arma, do cadastro das armas postas em circulação legal no Brasil, mas não há nenhuma alteração para o usuário final, para o cidadão. É um novo sistema que vai ser colocado em operação pela Polícia Federal, um sistema que pretende ter aí uma comunicação maior com outros bancos de dados, ter uma eficácia maior, tornar a operação, por assim dizer, do registro de armas, da concessão de porte, de tudo aquilo que diz respeito à arma de fogo, mais rápido. Mas não existe uma alteração, é essencialmente uma atualização de uma plataforma de gestão que é utilizada hoje pela Polícia Federal. Marcelo Souza pergunta se a guia de trânsito dos CAC se restringe a carros ou posso transitar com arma de motos também. É só uma correçãozinha, Marcelo, é a guia de tráfego, porque é importante a gente fazer essa distinção, que a guia de trânsito é aquela guia expedida pela Polícia Federal para a arma registrada no SINARME. Aqui nós estamos falando de atirador, sempre a guia de tráfego, e essa guia não tem essa limitação, nada obriga o atirador a ter carro. Isso é matéria específica do curso, não tenho como aprofundar aqui, mas não existe essa limitação. O Lucas parabeniza aqui pelos esclarecimentos. Obrigado, Lucas. Muito obrigado por sua audiência. Pessoal, nós estamos chegando já aqui, passando já da meia hora. Desculpe-me aqui mais uma vez pela interrupção que tivemos aqui por conta do YouTube, né? Lamentavelmente, isso tem sido recorrente nas nossas transmissões, interrupções assim completamente inexplicáveis, mas não prejudica, acredito, a mensagem que fica aqui passada nesses nossos comentários que são aqui feitos. Reitero aqui o convite para que acompanhe o trabalho nas outras mídias sociais, que também atuo, muita coisa também lá publicada, e sempre ratificando aqui a quem está por aqui as solicitações para avaliação, para compartilhamento e para checarem a sua inscrição. Então, deixo aqui a todos os senhores um forte abraço e espero contar com a audiência de todos numa próxima oportunidade. Até lá!